Obrigado, presidente, minha amiga deputada, nobre deputada Fabiana Bolsonaro. Quero cumprimentá-la, cumprimentar as senhoras deputadas, senhores deputados, assessorias, cumprimentar os servidores da casa, cumprimentar aqueles que nos acompanham na galeria, que nos honram muito com a presença, os alunos, os vereadores, sejam sempre bem-vindos. Cumprimentar também os amigos que nos acompanham pela Rede Alesp, meus irmãos policiais militares, civis, penais, senhoras e senhores. O Brasil hoje, nobre presidente, é o país dos absurdos, principalmente dos absurdos jurídicos. Ontem encerrou-se um processo cujo julgamento foi um julgamento sumário, porque em uma única instância, contrariando tudo aquilo que a gente já tinha visto em outras jurisprudências, principalmente de outros ex-presidentes. Mas, para começar a minha fala, senhora presidente, eu gostaria que o Machado passasse o primeiro vídeo. Vamos ter calma nós! Vamos entregar as armas! Vamos entregar as armas! Tá vendo, coronel? Agora tá tudo calmo. Pode mandar essa pessoa embora. Atenção, pessoal! Agora todo mundo para celas! Todo mundo de volta para celas! E aí, o coronel desobedeceu aquele que estava induzindo os presos, que são anjinhos, que entregaram as armas. E aí a polícia malvadona foi lá e matou 111 presos de uma forma cruel, sem nenhum tipo de compaixão. Senhor presidente, alguém acredita nisso daí? Com todo respeito aos deputados da esquerda, lógico. Mas, excetuando os nossos nobres deputados da esquerda, alguém acredita que foi isso que aconteceu? Isso é uma cena do filme Carandiru. Isso é uma cena do filme Carandiru. Existe alguma conexão com a realidade? Eu pergunto aos senhores e às senhoras que estão me vendo agora. Mas a explicação para isso está nesse próximo vídeo aí. Coloca, por favor, Machado. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar a presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro, para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? Eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano e com o companheiro Fidel Castro e aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana para que juntos a gente pudesse chegar a ganhar o poder nos nossos países. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Companheiro Maduro, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo.
A narrativa nada mais é do que uma versão dos fatos. Na maioria das vezes é uma mentira. Como no filme Carandiru, se construiu uma narrativa, essa narrativa virou um processo, que virou um julgamento, que virou pena. E hoje nós temos essas pessoas, por favor, pode colocar a imagem, cumprindo penas absurdas, desproporcionais, inocentes, que a história provará, e eu faço questão de deixar registrado que são inocentes. Presidente Bolsonaro e todos esses que estão aí, salvo aquele que foi compelido a delatar e que fez 7 versões de uma única delação. A história vai dizer que todas essas pessoas são inocentes. A história vai dizer e vai lembrar que o presidente Bolsonaro foi julgado por juízes que eram inimigos capitais dele. Imagine o senhor e a senhora que estão me vendo agora. Imagine o senhor e a senhora que tem um vizinho, que porventura um dia tenha feito uma festa e estava com o som alto. E a senhora não conseguiu dormir, chamou a polícia, foi lá no seu vizinho, junto com a polícia, falou, olha, eu quero que o senhor abaixe o som, porque eu quero dormir. Já são 2h da manhã. E a polícia, cumprindo seu dever, vai lá e abaixa o som e pede para que aquela pessoa abaixe o som. Passa um tempo, a senhora tem uma demanda judicial e vai no juiz singular. E aí, com não pequeno é o seu espanto, o juiz é aquele vizinho que a senhora levou a polícia na casa dele. A senhora e o senhor estariam confortáveis em ter uma demanda julgada por esse senhor? Obviamente que não. E a nossa Constituição e o nosso Código de Processo Penal impedem que juízes, amigos, sabidamente amigos do réu, ou inimigos capitais, julguem essas pessoas. É do direito natural isso. Eu não posso ser julgado por inimigo. E o presidente Jair Bolsonaro foi julgado por aqueles que não tinham imparcialidade. E foi construída uma narrativa jurídica, uma ficção jurídica que levou essas pessoas a mais de 20 anos, se puder, Machado, deixar a foto, mais de 20 anos de cadeia. E ontem transitou em julgado para essas pessoas, generais do Exército com uma reputação ilibada, almirante da Marinha, delegados federais com histórico de contribuição para o nosso país, num golpe fictício, que não existiu. Não existiu porque não era essa a finalidade. Aquelas pessoas que lá foram no dia 8 de janeiro, elas foram para se manifestar, erraram em quebrar o que foi quebrado, mas têm que pagar de acordo com o seu grau de culpabilidade. Agora é justo, senhora presidente, que essas pessoas que só estavam lá, muitas delas senhoras com bíblias na mão, paguem com 14 anos de cadeia, 15 anos, cumprindo em regime fechado, enquanto traficantes, pessoas que portam fuzis e que atacam a polícia, que atiram na polícia, não ficam 4, 5 anos presos. É uma desproporcionalidade, é uma injustiça. Por isso, senhor presidente, eu quero dizer que o nosso caminho agora, e eu peço aos meus pares do Congresso Nacional, o caminho tem que ser anistia. Não deveria, porque esse processo e todas as ações são nulas, e eu hei de ver o dia em que essas ações serão anuladas. Eu vou estar vivo para ver esse dia, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, mas até lá, nós precisamos tirar essas pessoas da cadeia, porque são injustos, é injusto o julgamento, porque são injustiçados, porque são inocentes que estão presos, e o inocente preso não deve ficar 1 hora na cadeia. Eles devem sair para ontem. Então, que o nosso Congresso Nacional passe o quanto antes a votar, a colocar em pauta a anistia, que é tão necessária para que se faça o mínimo
de justiça no nosso país. E aí fica, senhor presidente, a minha perplexidade. Porque são anistiados hoje, que foram anistiados por crimes de sangue. Aqui na frente, a rua leva o nome de Mário Cosel, assassinado por aquele grupo que era chefiado pelo então presidente, que já foi presidente, Dilma Rousseff. Nós temos anistiados que são contra a anistia. Nós temos artistas que foram censurados e que hoje defendem a censura. E nós temos advogados, juristas, garantistas, que hoje defendem o punitivismo. Por quê? Por uma simples questão de conveniência política. Então, que o nosso judiciário volte a ser independente, que a nossa Constituição volte a ser considerada e seguida, e que esses todos inocentes que estão aí, que estão cumprindo pena, eu falo daqueles que estão cumprindo pena presos em regime fechado, desde ontem, que eles sejam anistiados e sejam colocados em liberdade, porque só assim esse país vai fazer justiça. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe.